A paz do Senhor, povo eleito de Deus. Mais um comentário aqui no canal Só lhe deu glória sobre o cristão e a música secular. Sabemos que para a maioria dos cristãos um discernimento errado, errôneo a respeito do cristão e a música secular. Eles colocam uma posição que diz que o cristão ele não deve estar escutando músicas secular, sem ser músicas que louve a Deus, que fale em Deus. Só que a gente tem que analisar pelas escrituras sagradas. Toda a nossa vida deve ser regida pelas escrituras sagradas. E o que diz as escrituras sagradas? Paulo ele chega a elogiar um certo poeta. Muitos chegam a falar que esse poeta era um poeta muito conhecido. Se não me falha a memória, Platão. Paulo ele elogia esse poeta e diz assim para aquele povo: porque um dentre os seus poetas disse: nele nos movemos e existimos. Esse poeta ele fez essa frase, essa poesia: nele nos movemos e existimos, em Deus. E Paulo elogia. Aí daqui a gente pode pegar um princípio que diz a própria palavra de Deus: julgai todas as coisas e retende o que for bom. Sabemos que hoje a maioria das músicas secular faz apologia às drogas, faz apologia à prostituição. Então a gente deve fazer um julgamento. Eu não vou escutar músicas deste tipo, que faz apologia a pecado. Mas músicas secular brasileiras, existem muitas músicas secular brasileiras que elas não falam em Deus, porém também não faz apologia ao pecado. Eu particularmente gosto muito de escutar as músicas de Laura Pausini, aquela cantora italiana. Mesmo sem entender muitas das músicas, mas eu gosto, tem algumas que eu até sei cantar. E eu não vejo nenhum pecado. Por quê? Porque ainda é música que ela faz apologia a casais apaixonados, a romances e a história de vida. Então existem muitas coisas que a gente precisa fazer e ter um discernimento para não pegar aquilo que não é impuro e chamar de impuro. Paulo chegou a falar essa verdade. Meus irmãos, tenham cuidado com certos indivíduos que querem vos manusear, dizendo: não faça isso, não toque nisso, não toque naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. E Paulo vai dizer que esses indivíduos chamam de impuro o que não é impuro, né? Aí Paulo vai dizer assim, ó: porque para os puros, tudo é puro. Por que Paulo diz assim, para os puros tudo é puro? Porque tudo que um puro faz é julgar as coisas e reter o que é bom. Mas para o impuro, todas as coisas são impuras. Por quê? Porque ele vê maldade em todas as coisas. E a gente não pode ser assim. A gente tem que fazer um discernimento bem apropriado para não fazer maldade de todas as coisas. A gente tem que reter o que é bom. Por exemplo, se tem um cantor que uma música, ele pode ter uma música que faz apologia ao pecado e pode ter outra música que não faz apologia ao pecado. Então eu tenho que fazer um discernimento para saber o que é que eu estou ouvindo. E não simplesmente julgar só porque ele não é cristão, então está desaprovado a poesia dele, que músicas são poesia.
ou histórias que foi feita, ou histórias inventadas. Então, eu não posso pegar e aí vem impureza. É como antigamente. Antigamente os cristãos mudaram de concepção quanto à televisão. Antigamente não, a televisão era totalmente do diabo. Até hoje em dia a gente sabe que tem denominação que não tem televisão na sua casa, não assiste. Mas a gente sabe que a televisão em si, ela não é mal algum para o cristão. Porque pela televisão você vai ver os noticiários. Às vezes você precisa de uma informação, você tem um benefício do governo e o governo fala sobre aquele assunto do seu benefício. Você se informa e você se informou por quê? Pela televisão, né? Aí temos também a internet aí. Então, tudo tem a positividade e a negatividade. Então a gente tem que fazer bom uso daquele aparelho ali para positividade. Eu tenho que usar ele para mim ver as notícias do dia a dia, no jornal, um bom filme, né? E não para o mal, como também poderíamos usar a televisão para o mal, né? Para aquilo que é mal. Então temos que fazer um discernimento. Então não tem erro nenhum, pecado nenhum o cristão ouvir música secular brasileira desde que ele faça um discernimento, tem um discernimento. Não, essa música aqui que eu estou cantando e que eu estou ouvindo, ela do início ao fim, ela é uma história, ela não tem nada a ver com apologia ao pecado. Entendeu? Então dentro desse discernimento aqui, ó, tem até um poeta, um cantor, que ele não é servo de Deus, ele não é irmão em Cristo. E ele fez uma música para Jesus. Ele mesmo, ele tendo muitas outras músicas suas que faz apologia ao pecado, mas ele tem uma música que ele conta o testemunho. Não sei se no tempo ele era servo de Deus, ele era irmão, mas ele disse que fez essa música para Jesus. Fez essa música para Jesus e eu analisando essa música do início ao fim, depois é que eu fui ver o testemunho dele, que ele fez essa música para Jesus. E eu já gostava dessa música e muitas das vezes, quando eu passava por determinadas situações difíceis, que depois eu entendia um agir de Deus melhor e eu começava a rir daquela situação, eu me lembrava dessa música. Vou até cantar um texto aqui, ó, um trecho aqui dessa música, que diz assim, ó, como é a música? Quando eu me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. Aí ele fez para Jesus. Aí ele vai dizer: você é o amor da minha vida, você é a escada da minha subida. É linda essa música. Então, é uma música secular brasileira. Né? Não fala no nome de Deus e tudo, mas fazendo um discernimento, né? Eu vejo aqui que não tem maldade nenhuma. A maldade está nos corações dos homens, que são propriamente já impuros. E aí vem impureza, maldade em todas as coisas. E não podemos ser assim, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, ele lança fora a desconfiança, e ele se entrega a Deus totalmente. Então, eu espero que você tenha tido um aproveitamento nessa minha fala aqui, né? Não usei versículos bíblicos, exceto o de Paulo, quando elogia um certo poeta, porque toda a nossa fala deve ser fundamentada bem nas escrituras, né? Quando a gente vai respaldar alguma coisa, é bom a gente usar as escrituras sagradas como respaldo, né? Porque ela é a nossa bússola, ela é todo o nosso respaldo, o mapa, né? O mapa que nos vai levar à glória do Senhor. Então que você possa ter um aproveitamento grande nessa minha fala e possa ter uma maturidade espiritual a partir de agora de não ver impureza em todas as coisas, mas fazer um discernimento no que é errado e no que não é, para não pegarmos aquilo que é bom e expurgarmos totalmente. Entendeu? Então fica na graça, na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.